Então, pessoal, dando sequência ao exercício, vamos fazer aqui o nosso primeiro JavaScript, então simulando aqui o processamento dos dados cadastrados aqui nesse formulário, tá? Então, a primeira coisa que eu quero fazer, tá, o que é desejado aqui, a primeira coisa que eu vou mudar aqui no formulário, eu quero acabar com esse comportamento aqui do formulário ser enviado, né, ser submetido assim que eu clico aqui no botão, tá? Eu quero que ele faça uma outra coisa. Eu quero que ele chame aqui uma parte do meu código JavaScript, tá? E como é que eu faço isso? A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou substituir essa tag input aqui por uma tag de botão, né? Botão mesmo. Que ela tem umas propriedades um pouquinho diferentes, tá? Então, button, barra button, tá? Eu vou colocar um OK só para ficar diferenciado, tá? Então tá aqui. Eu tenho que colocar aqui, para evitar que ele seja submetido, né, indevidamente também, coloco aqui esse type button. Aí fica certinho aqui do jeito que eu quero, tá? Aí, a primeira coisa, né, que a gente tem que ter em mente, tá, é que esse botão aqui, eu quero que ele provoque um comportamento, né? Aí, o que ele vai fazer, na verdade, eu quero que o JavaScript, né, escute, tá? O evento aqui, clicar, né? E na hora que eu clique nesse botão, eu disparo um trecho do meu código que faz alguma coisa, com os dados do meu formulário. Tá? A grosso modo, é isso que eu quero fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar, tá, o atributo de evento, um clique dele. Tá? Eu tenho vários atributos de evento, né? Como vocês podem ver aqui no autocompletar do VS Code, mas aqui no caso vamos focar no onClick. Futuramente a gente pode fazer outros exercícios com outros eventos. Tá? Esse onClick, se eu passar, por exemplo, um pedacinho de JavaScript aqui chamado alert, tá? Vou passar aqui, ó, alert, aspas simples, porque eu já estou usando aspas duplas aqui. Se eu usar aspas duplas de novo aqui, ó, ele vai quebrar o código, tá vendo? Então eu uso simples. Tá? Dentro da aspas simples eu coloco funcionou, tá? O famoso ser tradicionais. Vamos botar o alô mundo aqui. Vou salvar, vamos ver o que acontece. Alô mundo. Ah, então isso aqui já é um pedacinho de JavaScript que está aqui dentro. Só que eu não quero executar o JavaScript diretamente aqui dentro do atributo onClick, né? Porque ficaria um código extremamente complicado de se fazer a manutenção e, né, dado até o tamanho do código que a gente vai fazer aqui, inviável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar no JavaScript, eu vou criar um JavaScript, tá? Com um trechinho de código que ele vai ler, né, que ele vai executar toda vez que eu clicar aqui. A esse trechinho de código, nós damos o nome de função, tá? Esse nome de função, ele não é à toa, né? Obviamente tem a inspiração nas funções matemáticas, tá? Aonde eu tenho uma função que me retorna um valor, né? De acordo com os parâmetros que eu forneço para ela. Aqui no código é a mesma coisa, tá? Então vamos criar essa função. No JavaScript, tá? Vou deixar esse alert aqui por enquanto. Deixa eu criar aqui o JavaScript. Eu vou criar aqui diretamente um JavaScript incorporado, tá? Por enquanto, que é para agilizar aqui o nosso exercício. Da mesma forma que o CSS incorporado, eu também posso ter aqui um código JavaScript qualquer, tá? Então eu vou escrever a minha função, tá? A sintaxe da função é sempre essa aqui, ó, function, tá? Nome da função, tá? Aí a gente costuma usar esse padrão aqui, que é começando minúsculo, e toda vez que eu mudo de palavra, né, dentro do nome que eu estou dando a função, eu coloco uma letra maiúscula, né, para evitar ali um espaço ou mesmo um underline. O nome disso, né, desse padrão aqui de nomenclatura seria camel case, né, que é igual um camelo, né, é daí que vem esse nome. Então,
Ok, eu criei, ó, função, o nome da função e parâmetros que eu quero receber dessa função, tá? Eu posso ter aqui parâmetro x, y, nome, qualquer parâmetro que eu queira passar para essa função. Lá do HTML para essa função eu posso colocar aqui, mas agora eu vou criar uma função sem parâmetros, tá? Então eu vou colocar o alert aqui, vou colocar aquele alert que eu criei lá aqui só para a gente ver se vai funcionar, tá? Alô, mundo novamente, ok? Então, tá, eu vou dar um nome mais sugestivo para essa função, obviamente, né? Eu vou colocar o nome dela de processa form, né? Ele até sugeriu aqui, fica mais conciso. Tá? Então, como é que eu chamo essa função lá no botão? Tá? Lembrando que aqui, ó, eu estou com o alô mundo. Eu quero que ele exiba, ele processe, né, o que está dentro aqui da função, que é alô mundo novamente, né? Então, eu vou simplesmente usar aqui o evento onClick para chamar essa função. Tá? Processa form. Sempre abro e fecho parênteses, mesmo que eu não esteja passando nenhum parâmetro para a função, tá? Eu tenho que usar o parênteses em branco ali no caso. Salvo, venho aqui e vamos atualizar a página. Tá? Alô mundo novamente. Ok, então ele está chamando lá a minha função. Beleza. Tá? Então a primeira parte foi essa. Tá? Como que eu vou capturar aqui, tá? Os valores do formulário que eu cadastrar aqui. Tá? Aí vou voltar aqui no DOM, tá? O DOM, né? Sempre falo que todo mundo é descendente do document, tá? Dentro da árvore aqui, né? Da hierarquia do DOM. E aqui nesse caso, tá? Eu posso usar o JavaScript para navegar pelo DOM, por todos esses elementos aqui, ramo a ramo, tá? Ou posso usar alguns métodos específicos para selecionar alguns elementos diretamente em qualquer lugar aqui do DOM. Tá? Um desses métodos, né, que são implementados pelo próprio JavaScript, né, eu consigo capturar os elementos que eu quero, né, dentro do DOM pelo ID. Por isso que eu coloquei aqui todos os campos de formulário com ID. Tá? Então, como é que funciona isso? Eu vou fazer apenas um teste aqui. Eu vou criar uma variável, tá? Variável, nome, tá? E ela, como é que ela vai se comportar aqui, ó? Eu vou chamar, tá? O document, tá? Que é o objeto que representa o DOM, ponto get elements by ID, tá? Que é o método dele que busca os elementos por ID, né? Literalmente aqui é o nome do método. E vou passar por parâmetro, né? Que ele também é uma função aqui dentro do objeto do document. Ele é um método, né, desse objeto. Eu passo aqui o nome do ID que eu quero, né? O ID que eu quero, quem que é aqui, ó? Nome, né? Então vamos passar para ele aqui, ó. Var nome é esse cara aqui, ó. Ponto nome, tá? E aí, dentro do nome, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar aqui em dois para ficar mais fácil de entender, tá? Selecionei esse nó aqui da árvore, esse objeto aqui, né? De um desses inputs aqui, que é o input que tem um ID igual a nome, certo? Aí aqui, desculpa, dentro aqui do alert, tá? Eu vou tentar acessar aqui o que foi digitado na propriedade nome. Então, vou colocar assim, ó, o nome digitado foi mais nome, tá? Ponto, o atributo que eu quero, né?
Lembra que eu falei que todos têm, todos esses elementos aqui têm atributos, né? Por exemplo, aqui, o nome, o input nome, né? Esse elemento aqui, ele vai ter o atributo ID, que é igual a nome, foi justamente quem eu usei para capturar ele, né? Para selecionar ele. Eu vou ter um type, né? O tipo de input, que é igual a text. Eu vou ter várias coisas. E um dos atributos, né? Que ele não está aqui de forma explícita, mas eu posso até colocar ele aqui, ó, é o atributo value. Tá? Ele não está explícito, mas quando eu preencho aqui o campo, ele seta esse atributo aqui de forma automática. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acessar o nome, ponto, tá? O objeto nome, ponto, value. Vamos ver se vai funcionar aqui, ó. Bora ver se vai funcionar. Então, nome, eu vou colocar Márcio. Sobrenome, aí o resto eu vou preencher de qualquer jeito, só para a gente andar rápido. O nome digitado foi Márcio. Beleza, então ele reconheceu, tá? Só que aqui eu quero fazer outras coisas aqui com o meu, com os valores do formulário. Não quero simplesmente ficar exibindo na tela, né? Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Tá? A primeira coisa que eu vou fazer para evitar ter que ficar exibindo um monte de alert na tela é trocar esse método alert do JavaScript por console.log. Tá? E aí, eu posso voltar aqui, atualizar e ver que se eu escrever aqui, ó, novamente, não vai aparecer nada. Tá? E para onde que foi? Né? Para onde que foram as coisas? Onde que foram as informações, vamos dizer assim? Elas foram para esse console aqui, né, dentro das ferramentas lá de desenvolvedor, né, que aqui no Chrome, usando o Chrome, eu acesso via Ctrl Shift I, né? E aqui é a barra console, né? Eu mostrei no outro vídeo a barra network, né, que é a barra de requisições que mostra, né, o envio, né, de requisições aqui de rede. E aqui o console ele loga, né, as coisas que eu escrevo aqui, tá? Então vou colocar aqui um outro nome, pulando mesmo, tá? Sobrenome qualquer. E aí ele veio aqui e escreveu rapidamente, mas já saiu, né? Deixa eu ver se eu lembro como é que se resolve isso aqui. Tem o erro aqui, esse atributo aqui está errado. É button com N. Tá, vamos voltar aqui, ó. E vamos preencher o formulário de novo, né? Ali, beleza. Agora ele já está parando a submissão ali do formulário. Tá? Porque se vocês tirarem aqui esse type, né, esse atributo type aqui do button, ele começa a funcionar como se fosse um input submit, né? É um comportamento meio estranho. Então ele vai exibir rapidamente aqui e vai recarregar o formulário. Tá? Então é importante lembrar de colocar esse atributo aqui, para evitar esse comportamento indesejado. Então beleza. Tá? Então aqui eu já estou conseguindo logar aqui o meu nome, né? Vou fazer isso com com os demais campos de formulário. Tá? Então vou colocar aqui, ó, sobrenome, né? Var sobrenome. Vai pegar o elemento que tem o ID igual ao sobrenome. Var CPF, né? Aí para adiantar aqui eu vou copiar e colar nesses esse document.get element by ID. Aí eu vou ter uma var cell que vai ser igual a cell tá celular, o ID dele, ó, celular. Aqui celular, então a gente tem que colocar aqui, ó, celular. Aí a variável eu poderia continuar chamando cell, mas eu vou colocar celular só para padronizar. Tá? E-mail.
fazer isso aqui com todos. Eu vou colocar var data. Vou botar assim, data nasce. Deixa eu lembrar o ID dela que eu não lembro qual que eu coloquei. Data nascimento. Data underline do nascimento. É. Var senha. Senha, repita a senha. Tá? Aí, né, o nome de variável eu vou usar no mesmo padrão aqui de nome de função. Repetir, eu acho, senha, né? Repita a senha. Repita a senha. Então, capturei todas as variáveis, né? Vamos dar um console.log em todo mundo aqui, para a gente ver se está todo mundo chegando, né? Ah, mas aí eu vou colocar só o nome da variável. Vou fazer melhor. Eu vou colocar assim, ó, nome, né? Espaço, nome da variável. Eu tenho, ó, uma, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variáveis. Tá? Então, vou fazer aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu não ponto velo. Pera aí. Eu já explico aqui o que eu estou fazendo com cada. Como é que funciona aqui esse console.log. Do jeito que eu estou fazendo. Vou ler alguma coisa, mas a gente acha. Tá, nome, sobrenome, CPF, celular. Vou ler o e-mail. Eu vou colocar aqui, ó, e-mail. Tá? Esse console.log que ele está fazendo, né? Eu não tinha explicado anteriormente. É imprimir aqui no console o que eu quiser, né? E aqui eu estou concatenando um texto, né? É uma string, a gente chama de string isso. Estou concatenando com esse operador de mais aqui, né? Ele aqui, quando você usa ele com um tipo, né? De variável que é uma string, né? Que é uma cadeia de caracteres, que é um texto, né? Você não, obviamente, não consegue fazer uma operação aritmética de soma, né? O que ele vai fazer aqui com esse operador é concatenar. Ele vai pegar esse meu texto aqui, nome, espaço, né? Veja que eu deixei aqui um espaço, né? Por que eu deixei esse espaço? Porque senão ele vai juntar, que ele vai concatenar com a vogal E aqui da variável, tá? Mas enfim, ele vai pegar esse nome, espaço, e vai concatenar o valor de nome, né? Que é o elemento que eu capturei via JavaScript, via getElementById, tá? E o atributo value dele que eu estou acessando, né? Então ele vai fazer isso aqui, ó. Vamos lá, vamos ver o que acontece, tá? Nome, fulano, de tal, CPF 123, tá? 100, 123, 123, ok? Então, lá, ele printou aqui para mim, ó, nome, tá vendo? Espaço, fulano, sobrenome de tal, CPF 123, celular eu não cadastrei, e-mail eu não defini, data de nascimento tá nulo, sexo feminino, 100, 123, repita 100, 123, beleza? Então aqui a gente já conseguiu fazer aí, vamos dizer assim, imprimir os valores que estão chegando aqui no formulário, né? Se eu colocar aqui o céu
Aí ele vai imprimir aqui o celular que eu cadastrei, né? Lembrando que se eu colocar, ele vai. Tá, beleza. Então, vamos lá. Eu vou limpar aqui o console, eu posso sempre usar esse. Se eu, por exemplo, ó, só para vocês entenderem o que é concatenação, né? Esse nome.velo é o valor que eu estou recebendo aqui do formulário, né? O que vem antes é uma string qualquer. Posso colocar, por exemplo, aqui, se eu colocar nome minúsculo, nome 123 espaço, ele vai concatenar o valor que está aqui, né, que está recebendo do formulário fulano, né, que está sendo capturado por meio dessa variável, né, o que chama aqui o método getElementById, e, e essa string que está aqui, nome 123, né? Então, o que ele vai fazer? Isso aqui, ó. Peraí, desculpa que eu não atualizei, né? Não tem jeito. Nome fulano. Ó, nome 123 fulano, né? E assim a gente consegue concatenar qualquer que seja aqui as variáveis, tá? Então aqui, né, nesse exercício aqui, para não ficar uma coisa muito extensa, né? Aí a gente vai fazendo exercícios aí ao longo, né, da disciplina. Eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir na tela, tá? Eu vou criar aqui uma div de confirmação de cadastro, né? Uma parte no meu HTML que vai confirmar se aquele cadastro foi realizado ou não com sucesso. Tá? E como é que eu vou fazer isso? E aí, nessa confirmação, eu vou imprimir esses dados aqui que só estão aparecendo no console, né? Eu quero que eles apareçam aqui no HTML. Então, como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa é criar uma div, tá? Então, eu vou criar uma div aqui embaixo, tá? Depois da div do form, tá vendo? Vou adicionar uma div, tá? Como é que fica isso aqui no DOM? Aqui a div do form, tá? Vou separar ela, tá? Não tem nada a ver com form. Então, são divs que estão aqui, né, no mesmo nível hierárquico, mas elas não têm uma relação de ascendência ou descendência uma com a outra. Se fossem irmãs aqui na nossa metáfora de árvore genealógica, tá? E essa div aqui que vai conter aqui a mensagem de cadastro, tá? Então eu vou cadastrar ela aqui, né? Depois do fecha div, vou criar outra div. Veja que elas estão no mesmo nível aqui hierárquico, né? A gente consegue também ver a hierarquia pela indentação, né? Por isso que é uma boa prática indentar, porque a gente consegue, a partir dessas tabulações aqui, ó, desses espaços, ver que o verso poder vai criando umas linhas, né? Aqui tá vendo que é o Barrio. Se a gente comparar aqui com a estrutura hierárquica, né? Ele está colado aqui no campo da página. Né? A gente, na próxima linha eu tenho quem? Tenho a header, né? O próprio main, footer, ó. Estão todos na mesma linha. Na segunda linha que eu só descer, eu vou achar todos eles aqui, ó. Tá? Isso aqui, né, não é obrigatório fazer assim, isso é só uma formatação, é só para vocês entenderem o que é aqui. Tá? E assim por diante. Eu não vou precisar explicar um por um aqui. E aqui nessa div, eu vou colocar um parágrafo, tá? Dizendo o seguinte, não há, bota assim, cadastro efetuado, tá? E aí vamos voltar aqui, ó. Vai aparecer aqui uma div aqui com essa mensagem, cadastro não efetuado. Aí eu já sei que eu quero chamar ela, né? Através do JavaScript, eu quero chamar ela dentro aqui da hierarquia, né? Dos elementos aqui do DOM, né? E como é que eu vou... O que eu preciso fazer para chamar ela pela hierarquia? Eu preciso criar uma maneira de identificação dessa div, né? Para que eu consiga chamá-la pelo getElementById, que é o que eu estou usando aqui no caso. Então, para chamar via getElementById, eu preciso de um ID. ID vai ser igual a div resultado. Tá? Então, beleza. Div resultado. Aí, ok. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu quero simplesmente confirmar diretamente o processamento disso aqui, tá? Sem nenhuma validação por enquanto. Só para a gente testar essa
essa funcionalidade aqui. E escrever, eu quero escrever nessa div aqui que as informações que eu recebi por cadastro, tá? Aí outra coisa que eu vou fazer aqui também, que é legal de fazer, ó. Eu vou colocar um estilo inline nela, tá? Um atributo, uma declaração apenas, que é a declaração de display, né? Display none. O que eu estou falando aqui, ó? O CSS, né? Não exiba essa div. É mais ou menos, basicamente isso. Ela vai sumir. Ah, o oposto disso seria o quê? Display lock, né? Exiba o bloco. Aí, se a gente voltar aqui, ela vai voltar a aparecer. E aí eu vou deixar none para a gente fazer aqui o exercício. None. Vai sumir. Ah, então vamos lá. Tá. Aí o que eu preciso fazer agora? Eu vou capturar essa div de resultado, né? Então eu vou criar uma variável chamada div resultado, tá? Que vai ser igual a document, né? Get elements by ID, igualzinho eu fiz lá em cima do formulário. E aí eu vou colocar o ID dela, que é div resultado. Tá? E aí eu consigo acessar aqui as propriedades dela, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer com ela, tá? Eu vou chamar uma outra propriedade para escrever, né, alguma coisa dentro dela, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ela com display block, tá? Para facilitar o teste. Ela tá aparecendo aqui. E aí depois a gente trabalha com isso aqui. Trabalha com essa coisa de fazer ela aparecer e desaparecer. Tá? Isso é muito útil aí até para outros contextos, né? Pode ter a criatividade ou limite para usar isso. Então, tá? Eu já estou aqui com ela capturada, meu elemento, né? Do DOM, né? Que é essa div aqui de resultado, já está aqui, nessa variável aqui. E aí eu posso escrever dentro dela, tá? Vou escrever, por exemplo, assim, ó. Div resultado. Vou fazer um teste qualquer aqui, ó. Ponto. Inner HTML igual alguma coisa. Ah, o que significa o inner HTML? Justamente, pegue esse objeto aqui, escreva dentro, né, das tags HTML dele. Né? Seria mais ou menos isso, né? O HTML inner. Né? Escreva um HTML dentro, tá, dessas tags aqui, ó, dentro de div/div. Né? E aí ele vai servir apenas para quem tem um ID igual a div resultado. Então vamos primeiramente escrever qualquer coisa para a gente testar aqui, ó. Escrevendo na div. Volto aqui, né? Vou cadastrar qualquer coisa de novo. Escrevendo na div, ó, beleza. Consegui fazer isso. Ah, por que o texto subiu um pouquinho para cima? Porque ela originalmente ela tinha um parágrafo aqui, ó. Quando eu reescrevo, eu deleto tudo que está dentro dela, inclusive as tags que estão dentro dela. Tá? Então, uma coisa que eu posso fazer é escrever um outro parágrafo. Eu acho que vai ficar uma formatação um pouquinho melhor. Né? Então, vem aqui. Tá? Então, vamos lá. Cadastrar o fulano de novo. Tá? Aí, ok. Agora ele cadastrou aqui o parágrafo, né? Se eu pegar essa setinha aqui, ó, que é um outro macete também do DevTools aqui, eu consigo inspecionar aqui os elementos e ver o que tem dentro, ó. Aqui, ó. Aí, tá vendo? Eu criei aqui, ó, div, né? Display block. Eu criei um outro parágrafo dentro dela escrevendo na div. Agora eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro, né? Então, beleza. Vamos voltar aqui para o console. O que eu vou escrever? Eu vou escrever os dados que eu recebi, né? Sem validação, sem nada. Eu vou passar tudo direto só para a gente fazer esse teste. Tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar tudo que eu fiz no console aqui, na verdade, eu vou colocar aqui dentro, né? Então, eu vou colocar aqui, ó.
Vou criar um. Vou criar uma tag chamada spam aqui, ó. Spam barra spam. A diferença de spam para div é a spam ela meio que se comporta como se fosse uma linha ali dentro da div, né? Então eu vou usar ela aqui, vamos ver como, se fica bom, se fica bem formatado, né? E aí eu vou colocar assim, ó, nome, dois pontos. Aí eu vou concatenar, né? Como que eu concateno string? Eu já vi aqui em cima, da mesma forma, né? Eu coloco aqui um operador de mais. Ó. Aqui eu tenho duas strings, só que eu posso colocar uma variável no meio, né? Que é isso aqui, que é essa concatenação, né? Então a concatenação, né? Eu vou criar um espaço aqui também, ó. Ela vai escrever esse HTML aqui, aí vai concatenar com o nome da variável, que é o que eu escrevi aqui, e vai concatenar com o resto do HTML aqui, certo? Então vamos testar o que acontece. Vou botar aqui, ó, pulando, né? Nome fulano, né? Se comportou um pouquinho diferente aqui, porque o parágrafo virou spam, né? Aí um detalhe, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse spam mesmo e vou incluir aqui os outros campos. Eu vou incluir todos os campos, tá? Como é que eu faço isso? Só colocar mais, quebrar a linha e ir concatenando quantas linhas eu precisar aqui, né? Eu vou copiar a linha aqui e vou trocar só o nome da variável, como eu fiz lá em cima, para agilizar aqui o nosso teste. São 9 variáveis, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Aí poderia usar tabela aqui, poderia usar lista, poderia usar qualquer coisa, né? Aqui eu estou usando essa tagzinha de spam. Então, nome. Aí já vou colocar que está pronto aqui, ó, sobrenome. Aí não vamos me preocupar aqui com maiúsculo e minúsculo, é só para a gente ganhar tempo. O exercício também não fica muito grande. Tá? E aí vou pegar o nome aqui das variáveis. Sobrenome. CPF. Aqui está escrito errado. Aqui no caso aqui é e-mail. Ponto value. Passou batido aqui, ó. Tá, então, ponto value celular. Celular mesmo. Value. E-mail. E-mail.value. Datanask. Sexo. Senha. E repita a senha. Atualizo. Então, fulano. Digital. CPF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Celular. 3232323232. E-mail. Esse cara que já está aqui. Data de nascimento. Nasceu hoje. Vou botar o masculino aqui para ver se ele está processando certinho, pegando o valor certinho. Vou cadastrar uma senha 2, 3, 4. 4. Ah lá, beleza, ó. Escreveu aqui e já escreveu aqui, ó. Tá? Aí eu acabei de ver uma coisa que eu fiz aqui que é ruim, né? Que eu usei spam, então ele vai colocar todo mundo na mesma linha, né? Foi bom mostrar, né? Mas aqui na prática eu vou trocar o spam por div aqui, ó. Vou dar localizar e substituir. O que acontece? Fica mais rápido. Então localizei todo mundo aqui. É Ctrl H, né? Para quem não conhece aqui, o atalho do programa.
eu procuro todo mundo que é spam e substituo, né, por div. Então, CPF em qualquer e-mail aqui. Ainda já ficou mais bonitinho, vamos dizer assim, né? Tá? Então aqui o que que falta, né? Falta eu fazer. Eu posso até. Outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, tá? Posso colocar uma div mãe aqui, né? Uma div dentro da div, não tem problema nenhum. Mas aí eu vou criar aqui mais um bar div, tá? Aqui faltou. Vai ficar um pouquinho mais. Eu posso até simular uma indentação aqui para ficar mais fácil de entender, né? Tá, então beleza. Agora eu vou fazer aquela jogada de fazer a div começar, né? Não aparecendo nada e depois ela aparecendo aqui depois do cadastro, né? Então eu vou trocar aqui o display para none, tá? E aí depois que eu escrever dentro aqui das tags, né? Da div que eu capturei aqui como elemento, escrever o HTML dela, né? Interno dela, seria assim melhor. Eu vou fazer ela aparecer, né? Aqui ela está como display block, display none, né? Então se eu atualizar a página, ela some, né? Lembra que por padrão ela tem um texto aqui dentro escrito, né? Que é esse cadastro não efetuado, tá? E aí eu quero fazer agora, eu já escrevi dentro dela aqui na lógica do meu JavaScript. Agora eu quero fazer ela aparecer, né? Então eu tenho que mudar esse display aqui de none para block. Como é que eu faço isso? Como eu já tenho ela aqui, né, dentro de uma variável, eu já peguei esse elemento, eu vou acessar, após eu fazer essa escrita aqui no HTML, vou subir esse ponto vírgula aqui, para não ficar perdido. Eu vou pegar a minha variável e vou acessar o atributo style dela, tá? E vou setar igualzinho eu fiz no inline, né? Aqui eu não fiz aqui, ó, style igual display.none. Então, como eu estou acessando essa propriedade, eu vou reescrever o que tem dentro dela, né? E aí eu preciso escrever de novo aqui, ó. Preciso escrever display block, tá? E vamos ver o que acontece. Atualizei, pulando, tal, 3, 4, 5, 6, meio aqui, 3, 2, 3. Não tem nada, apareceu a div, tá? E, e confirmou o cadastro. Uma utilidade interessante para isso é fazer justamente a div aparecer e sumir dependendo do contexto, né? Aí eu vou aqui fazer o seguinte, ó, vou fazer um exemplo aqui, ó. Vou colocar um xizinho aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, posso colocar uma div aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte, quando eu escrever dentro dela aqui, eu vou colocar aqui uma div só para a gente exercitar, tá? Uma div. Um xizinho assim, barra div. Vamos ver se ela funciona. Aí esse xizinho aqui eu vou chamar o evento onClick. Igual, eu vou passar a função com aspas simples, né? Eu já estou usando aspas duplas aqui, você não vai quebrar o código. Vai ser fecha div. Fecha div resultado. Tá? Aí,
Vamos criar uma função aqui dentro do JavaScript. Uma outra função. Separada dessa aqui, ó. Function. Com o nome que eu passei lá. Fecha div resultado. Tá? E aí, o que essa função vai fazer? Vai pegar essa div aqui, vai selecionar ela de novo aqui no DOM, né? Get element by id, e vai tentar fechar ela. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou até copiar ela, já que já tem pronta, né? Vou até fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para agilizar aqui o nosso teste. Ó. Peguei aqui a div resultado, né? Mesma coisa que eu fiz aqui embaixo. E aqui o div style dela, vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou voltar para nome. Tá? Então vamos testar. Fulano de tal. Vou pegar só os campos. Alguns campos. Ó, ela apareceu a div de novo. Vou tentar clicar aqui, ver se vai funcionar. Funcionou. Ela sumiu. Né? Então essa aí é a potencialidade, né, do JavaScript principal. Né? A gente ainda não viu aqui lógica de validação, nem coisas do tipo com os campos do formulário. Né? Vamos aí fazendo exercícios ao longo da disciplina, mas basicamente esse exercício foi para mostrar, né, o potencial aqui de operar, né, sobre o DOM que o JavaScript tem, né, que é o que diferencia ele das outras linguagens aqui, porque ele tem essa especificidade, né, de trabalhar aqui diretamente aqui com o DOM e do lado cliente, né, no nosso caso aqui de aplicação. Né? Então, vou ficar por aqui e até a próxima. Valeu!